7 tipos de pessoas que não podem ser salvas. Existem mistérios na fé cristã que nos fazem refletir profundamente sobre o estado da alma humana. A salvação, esse presente perfeito oferecido por Deus, está ao alcance de todos. Ou será que não? A Bíblia deixa pistas que nos fazem refletir sobre tipos de pessoas que, por suas escolhas e atitudes, se colocam fora do alcance da graça divina. Você já parou para pensar que algumas portas podem se fechar para sempre? Que existem caminhos que levam ao abismo sem retorno? Hoje vamos falar sobre 7 tipos de pessoas que não podem ser salvas. Uma jornada sombria e revelada pelos comportamentos e decisões que podem afastar alguém do amor de Deus. Prepare-se, esse tema é muito importante e faz um alerta poderoso para a sua vida espiritual. Quem sabe você conhece alguém que anda por esses caminhos perigosos. Eu sou o pastor Bruno Souza e convido você a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações na opção Todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção em sua vida. Primeiro, os que blasfemam contra o Espírito Santo. A Bíblia é clara. Há um pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus declarou em Mateus, capítulo 12, verso 31, "Por esse motivo, eu lhes digo que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada." Mas o que significa isso? Não se trata de uma palavra dita por ignorância ou de uma dúvida momentânea. Blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar deliberadamente a ação de Deus em sua vida, direcionar ao maligno aquilo que é santo ou fechar o coração para o arrependimento de forma definitiva. É uma rebelião consciente e contínua contra o poder transformador do Espírito, até o ponto de não haver mais retorno. Segundo, os que endurecem o coração repetidamente. Você já conheceu alguém que, mesmo ouvindo a palavra de Deus inúmeras vezes, insiste em rejeitá-la? A cada não que damos a Deus, nosso coração suporta um pouco mais. O faraó do Egito é um exemplo clássico. Apesar de ter visto milagres extraordinários, ele continuou endurecendo o coração, até que o juízo de Deus caiu sobre ele. A carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 15, nos diz: "Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião. Aqueles que resistem constantemente à graça e à verdade podem acabar cruzando um limite espiritual, onde se arrepender não é mais possível." Evangelho de João, capítulo 14, verso 6 declara: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Negar essa verdade é afastar-se voluntariamente da única fonte de salvação, como diz na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 26. "Porque, se nós pecarmos deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados." Terceiro, os que amam o pecado e não querem abandoná-lo. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 34, Jesus diz: "Em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado." Existem pessoas que não querem ser libertas, porque amam suas práticas pecaminosas mais do que a Deus. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso na carta aos Romanos, capítulo 1, do verso 28 ao 32, descrevendo aqueles que, mesmo conhecendo a justiça de Deus, preferem viver na iniquidade e ainda aprovam quem faz o mesmo. Essas pessoas escolhem conscientemente o pecado como estilo de vida, fechando os olhos para a verdade e os ouvidos para a voz de Deus, como Jesus anuncia no Evangelho de João, capítulo 3, verso 19.
A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. Quarto, os que vivem na hipocrisia religiosa. Em Mateus capítulo 23, Jesus faz diversas críticas aos fariseus e escribas, chamando-os de hipócritas. Eles eram especialistas em parecer santos por fora, mas por dentro estavam cheios de maldade, orgulho e corrupção. Jesus os comparou a sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de ossos e podridão por dentro. A hipocrisia religiosa é um dos caminhos mais perigosos, porque cria uma falsa sensação de segurança. Essas pessoas acreditam que seus rituais, aparência ou status podem garantir a salvação, enquanto ignoram a transformação sincera do coração. A salvação não é alcançada pelas aparências, mas por um relacionamento verdadeiro com Deus. Quinto, os que semeiam o mal e destroem a fé dos outros. Jesus não deixou dúvidas ao dizer em Mateus, capítulo 18, verso 6, mas se alguém induzir a pecar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Há pessoas que não apenas rejeitam a Deus, mas também se dedicam a afastar os outros da fé, espalhando mentiras, dúvidas e confusão. Essas ações não passam despercebidas aos olhos de Deus, e o julgamento reservado para quem destrói a fé dos que estão à sua volta é terrível. Sexto, os que se entregam à apostasia. A apostasia é o abandono deliberado e consciente da fé após ter conhecido a verdade. Na carta aos Hebreus, capítulo 6, do verso 4 ao 6, encontramos uma advertência alarmante. Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. A apostasia não é um deslize momentâneo ou uma fase de dúvida. Trata-se de uma destruição completa e consciente de Deus, como se alguém pisasse no sacrifício de Cristo e o tratasse com desprezo. Essas pessoas conhecem a verdade, mas fogem, dando as costas para ela, mergulhando em trevas espirituais e se tornando inimigos da cruz. A Bíblia nos alerta que quem se entrega à apostasia endurece o coração de maneira irreversível, afastando-se da única fonte de salvação. É por isso que Judas, capítulo 1, verso 13, descreve esses indivíduos como estrelas errantes para quem está reservada a escuridão das trevas para sempre. Sétimo, os que persistem na incredulidade até o fim. Por fim, os incrédulos. A incredulidade não é apenas a dúvida momentânea que todos enfrentamos em algum ponto da vida. Ela se torna mortal quando é sustentada como um estilo de vida, uma recusa deliberada em crer na existência, no amor e na obra de Deus, mesmo diante de evidências claras e oportunidades constantes de arrependimento. A incredulidade persistente não é apenas um ato de rejeição, é uma escolha consciente e frequentemente acompanhada por orgulho e autossuficiência. Deus é paciente e misericordioso, mas a carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 12 e 13 alerta: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A tragédia da incredulidade é que ela fecha a porta da fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. Persistir nessa condição até o fim leva a uma separação eterna do Criador, não por falta de oferta de salvação,
mas porque a pessoa escolheu rejeitá-la por completo. Esses 7 tipos de pessoas não podem ser salvas porque recusam a oferta de Deus, resistem à verdade e escolhem caminhos que têm como resultado a perdição. Mas há esperança para aqueles que, com um coração sincero, desejam mudar de vida e se rendem à graça de Deus. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe sempre.